Eu gosto muito de ver o relacionamento de Davi com seu filho Salomão. Quantos já ouviram falar de Davi aqui? O rei Davi. Eu gosto muito do relacionamento dele com o filho dele, Salomão. Porque Davi, ele queria edificar uma casa, um templo para o Senhor, né? Mas aí o que Deus falou para ele? Você não vai fazer, vai ser teu filho que vai fazer, né? E aí o que Davi fez? Quando você lê 1 Crônicas 28 e 29, você vê Davi pegando a planta, preparou tudo. E aí, além de todos os recursos, homens dotados de habilidades, né? Recurso, prata, ouro, tudo, ele pegou a planta daquela casa e deu para o filho dele a planta da casa, porque aí Salomão teria condições de edificar aquela casa conforme a planta. Todo arquiteto faz isso, né? O Parpes, quando ele foi construir a casa dele, vocês tinham uma planta, não tinha, Amanda? Aí vocês deram lá pro mestre de obra lá, aí o mestre de obra montou, construiu a casa do jeitinho que estava na planta, né? Você imagina, vocês saem de viagem, aí vocês voltam, o mestre de obra fala assim, ó, a cozinha não ficou bem aqui, eu mudei ela lá pro fundo. O que vocês iam falar pro mestre de obra? Derruba e faz de novo. Tinha que ser do jeitinho que estava na planta. Por isso que eu gosto dessa atitude de Davi de ter passado a planta da casa que era para edificar para o filho dele, Salomão. E deu vários conselhos preciosos ali, né? É fantástico. 1 Crônicas 28 e 29 é maravilhoso. E Deus, ele também é um arquiteto. A palavra fala em Hebreus, nós vamos ler aqui 2 textos nessa rápida introduçãozinha aqui. 2 textos, e um dos textos fala que Deus é arquiteto. E como um bom arquiteto, Deus também tem uma planta. Porque ele quer edificar algo. O que Deus quer edificar? O que Deus quer edificar? Sim. A igreja. Deus quer edificar a igreja. Todos concordam com isso? Sim ou não? Para a igreja ser edificada segundo a vontade dele, ele tem uma planta. Como um bom arquiteto, ele tem uma planta. Para que a igreja seja edificada segundo o que ele registrou, estabeleceu ali. Então, para a gente ter essa ideia mais clara a respeito dessa planta, e que Deus é o arquiteto e ele tem essa planta, nós vamos ler 2 textos. Primeiro texto, Hebreus 11, 10. Alguém, por favor, pode ler esse texto bem alto? Que esperava a cidade com os fundamentos, na qual o arquiteto e edificador é Deus. Tem alguém com outra tradução aí? Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces, que não podem ser destruídos. Maravilha. A minha tradução aqui é bem parecida com a do Josué. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o edificador, arquiteto e edificador. Agora o segundo texto. Apocalipse 21, versículo 2. Alguém pode ler, por favor? Apocalipse 21, versículo 2. Pode ler? Pode ler? Sim, por favor. A Gabi vai ler. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com um noivo. Aí. Aí João está falando assim, que ele viu a cidade santa que descia do céu da parte de Deus. Como estava essa cidade? Ataviada, adornada, toda arrumada, maquiada, como noiva
para o seu esposo. Aí eu te pergunto, que cidade é essa? Que cidade que é? Cidade ataviada como noiva para o seu esposo? A igreja. Certo? Todos concordam que está falando da igreja? Esse texto? Uma cidade ataviada como noiva, é evidente que está falando da igreja. Certo? Todas as vezes que Jesus fala sobre a vinda dele, o arrebatamento, ele fala que ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. Ele usa essa linguagem. Né? É a mesma linguagem que João está usando aqui em Apocalipse. E no texto de Hebreus fala sobre a cidade que tem fundamentos, que Deus é o arquiteto. Ou seja, Deus, ele estabeleceu essa planta, esses fundamentos para a igreja que ele quer edificar. Então a igreja ela tem fundamentos que foram estabelecidos por ele, que são imutáveis, inegociáveis, que não podem ser alterados, não podem ser mudados, não pode ser acrescentado nada e nem tirado nada. A garantia que nós estamos sendo edificados segundo a vontade dele, sabe qual é? Comparar a nossa vida com a planta. Essa é a garantia que nós estamos sendo edificados segundo a vontade de Deus. Se a edificação da igreja não tem as características que ele estabeleceu na planta, isso é um desvio. É um atentado contra o que ele estabeleceu como fundamento para a igreja de todos os séculos e de todas as nações. Não mudou os fundamentos conforme o passar dos anos. Não mudou. Não, os fundamentos da igreja não mudam conforme a cultura do país. Não muda. Continuam mesmo. E hoje nós vamos fazer esse exercício. Nós vamos olhar para a planta de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Maravilha. É muito fácil, pelo menos para mim, ver quais são os fundamentos da igreja, da planta, na Epístola aos Efésios. Para mim é muito fácil de ver ali, quando eu leio 6 capítulos de Efésios, eu vejo ali os fundamentos que Deus edificou, estabeleceu para que a igreja seja edificada. Então, nós vamos ler alguns versículos de Efésios para olhar e perceber esses fundamentos que ele estabeleceu para a igreja. E nós vamos começar pelo capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Alguém, por favor. O versículo 3 e o versículo 4. O 6? Não, do Efésios capítulo 1. O versículo 3 e o versículo 4. Você vai ler. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo de Deus, já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de permanecermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Amém. A minha tradução diz assim: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então Deus não nos escolheu simplesmente para sermos salvos. Mas esse texto está dizendo que Deus nos escolheu para sermos santos. Aqui está o primeiro fundamento, a primeira característica imutável da igreja: santidade. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Santidade.
Quando os sacerdotes lá na antiga aliança iam entrar lá no Santíssimo Lugar lá para oferecer sacrifício, ele usava uma coroa. Sabe o que estava escrito na coroa dele? Santidade ao Senhor. Essa é uma característica da igreja, santidade. Se não tem santidade da igreja, está fora da planta. Outro texto de Efésios capítulo 5. Deixa eu ver quais serão os versículos aqui, ó. Do 25 até o 27, eu vou ler. Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Cadê? Perdi aqui. 25. Aqui. E a si mesmo se entregou por ela. Por ela quem? Igreja. Pela igreja. Quem se entregou pela igreja? Cristo. 26. Para que Jesus? Para que a santificasse. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Para que a santificasse. Tendo purificado a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Olha o versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, como Deus quer apresentar a igreja para Ele? Santa. Você consegue ver que na planta do arquiteto celestial tem ali santidade? Consegue ver isso? Quantos conseguem ver isso? Tá lá, tá aqui, ó. Nós estamos lendo. É um alicerce da igreja. Se não tiver santidade, tá fora da planta. A igreja tem que ser edificada em santidade. A igreja não é edificada com costumes, com usos e costumes, roupa, horário, sábado, guarda isso, guarda aquilo. Não, a igreja é edificada sob santidade. Você lembra quando os fariseus interrogaram Jesus lá? Seus discípulos não estão guardando a tradição lá de Moisés, estão comendo sem lavar a mão. Não está de acordo, né? Tá sendo edificado errado aí. Aí Jesus, bastante preocupado com a mão suja dos caras, né? Fala assim, ó, mas não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. Porque do coração procede adultério, impureza, lascívia, pornografia, maledicência, palavrão, mentira, pecado, ira, discórdia, amargura. Jesus está bastante preocupado com os usos e costumes, né? Santidade. Santidade. Deus quer uma igreja santa. O que você acha? Sim ou não? Sim. Santidade é o recurso que Deus usa para formar o nosso caráter estrupiado pelo pecado. O caráter, ó, presta atenção aqui, ó. Caráter, através do caráter você é aprovado por Deus. E através do dom, você é usado por Deus. Você entende a diferença de caráter e dom? O caráter permite você ser aprovado por Deus, ou reprovado, dependendo do caráter. O dom, a habilidade, o ministério, permite você ser usado por Deus. Mas veja bem, um dia o Jorge Mitian disse assim, há muitos anos atrás, ele disse assim, ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Ele. Vou explicar melhor. Deus usou uma mula, e a mula é aprovada por Deus? Vai para o céu a mula?
Não, foi usada por ele. Deus usou Saul para profetizar. E nós conhecemos o fim de Saul. Deus usou Salomão. Para mim o fim de Salomão foi terrível, tá? Não sei se para você. Porque eu leio a final da vida de Salomão, a Bíblia fala que o coração dele já estava pervertido por causa das mulheres. E ele já estava adorando outros deuses. E o coração dele já não era integral ao Senhor. Então eu vejo o fim da vida de Salomão, não vejo muito bem não. Ele começou bem, né? Porque Davi passou a planta para ele, deu todos os recursos para ele ir bem. Mas nem tudo que começa bem, termina bem. E nem tudo começa mal, termina mal. O ladrão da cruz começou mal, ficou a vida inteira dele roubando. Terminou bem. Se arrependeu lá, beleza. Ganhou. Né? Mas só que isso é muito difícil a gente desassociar. Ser usado e ser aprovado. É difícil. Por quê? Porque a hora que você é usado por Deus para fazer a obra dele, te bate aquele sentimento enganoso que você está sendo aprovado. E é engano. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, falou assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. A hora que você vai para as nações cooperar com a igreja, eu estou voltando no avião olhando para as nuvens, bate aquela sensação: fui usado por Deus nas nações. Aí já logo vem o Espírito Santo, mas não significa que você está sendo aprovado. O que me aprova diante de Deus é a santidade, integridade, caráter. É isso que me aprova diante dele. Jesus disse isso, Mateus 7,21. Ele falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Eu vos direi abertamente: não conheço. Apartai-vos de mim, por quê? Aí ele explica. Qual a explicação que ele dá? Porque vocês praticam a iniquidade. Aquela turma lá estava sendo usada por Deus, mas não estava sendo aprovada por ele, porque eles estavam praticando o pecado. E eles estavam sendo usados para profetizar, e a profecia aconteceu, não é mentira. Eles não estavam barganhando a entrada deles no reino dos céus com mentira. Não, aconteceu a profecia. Ele não nega, Jesus não nega que aconteceu a profecia deles lá. Eles expulsaram realmente, o demônio foi expulso, a pessoa foi liberta. Eles fizeram maravilhas em nome de Jesus, hein? Eles falam lá: profetizamos em teu nome, e aconteceu. Mas esses estavam sendo usados por Deus, mas eles negligenciaram a santidade, e eles não foram aprovados, porque faltava santidade na vida deles. Como sabe disso? Porque ele explica lá: porque vocês praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Eles estavam vivendo na prática do pecado. O pecado era algo cotidiano, era diário. Eles estavam escravizados. Então é importante a gente fazer essa diferença. Quando eu sou usado por Deus para fazer um discípulo, batizar, começar a ensinar, ir para as nações, não sei o que, dar uma palavra, profecia, milagres, curas e prodígios, eu estou sendo usado por Ele. Mas se meu caráter não acompanhar isso, eu não sou aprovado. A Rosana ontem contou um testemunho muito precioso. Rosana, conta de novo, por favor. Daquela do pastor lá que foi usado. Como é que foi, Brás? Que aquela menina foi numa denominação, aí o pastor profetizou. Uma amiga da Rosana trabalha em Bauru. E aí uma amiga dela trabalha com ela. Ficou desesperada, ela perguntou pra ela como é que ela explicar como é que pode. Deu 5 minutos nada, vontade de ir numa igreja, ela foi. Isso. Lá tinha um pastor de fora. Então o cara foi e contou toda a vida dela pra ela. Coisa que só ela sabe. E o cara de fora. Não conheci, nem conhecia ela. O cara viu ela, contou tudo ali. Ela saiu de lá desesperada, né? Tomou um choque, mas foi embora. E outro dia foi pro rodeio beber. Ela chegou lá, quem que ela encontra tomando cerveja no metro da manhã? Pastor. Aí ela foi desesperada, perguntou para a amiga da Rosana, que trabalha no hospital, explicar como é que pode uma coisa dessa. Um dia era usado por Deus, outro dia estava lá, na manhã.
E falou que ele levou uma amiga dela embora, né? Tentou ficar com a menina para proteger. Irmãos, o mundo não precisa de uma igreja que faz prodígios, sinais, milagres para crer. O mundo precisa de uma igreja santa, que tem caráter, integridade. É isso que o mundo precisa ver na igreja. Às vezes bate aquela ideia, né? Não, a gente precisa fazer dons, prodígios, luz, câmera, ação, para o mundo crer, porque o mundo não crê, é difícil enfiar Jesus goela abaixo dos caras. Mas irmãos, qualquer YouTube, você liga na televisão lá, você vê o Valdomiro fazendo milagre. O mundo não está crendo. O mundo precisa ver na igreja santidade para crer. É disso que a igreja precisa. A igreja não precisa de milagre, a igreja precisa de santidade. Está na planta do nosso arquiteto. Tem uma recomendação apostólica de Paulo para Timóteo tremenda. Ele fala assim: procura-te apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aí ele fala um pouco do dom ministerial, depois do caráter. Diante desses textos e diante da santidade, surgem as perguntas: Deus aprova a sua conduta? Você vive uma vida santa ou pratica a iniquidade? Você tem caído em pecados sexuais? Você mente? Você está limpo no manejo do dinheiro? Tem coisas que te envergonhariam se seus irmãos soubessem? Você está cuidando da sua casa? Todas essas perguntas manifestam o nosso caráter. Outra recomendação apostólica para Timóteo, ele fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, mundano, safado, sem vergonha lá fora. Pior. Se eu não cuido da minha casa, eu nego a minha fé. Eu sou pior do que o descrente. Esse texto tem me incomodado muito, por isso que eu fiz questão de colocar ele aqui. Ainda mais diante dessas perguntas, né? Essas perguntinhas aqui eu tirei de um artigo do Jorge Mitian, tá? O meu pai, ele deu muita mancada com a gente lá em casa. Ele já apontou a arma para minha irmã. O meu castigo, ele colocava eu no fundo do quintal nu, à noite. Até hoje eu durmo com uma luzinha acesa, eu tenho um problema com o escuro. E xingava minha mãe de todos os nomes. Ele ia lá no Prevê Objetivo a pé, de shortinho, assim, sem camisa, descalço, pegava minha irmã lá, ia batendo nela, no meio da rua, até em casa, assim. Então, assim, foi muito difícil para mim e para minha irmã lá com meu pai. E eu peguei, assim, uma aversão ao meu pai, quando eu era moleque, muito grande, né? Talvez por causa... Isso foi uma das coisas que contribuiu para eu me atolar nas drogas, do jeito que eu me atolei, né? E aí, uma vez eu tava em casa, dentro da cozinha, assim, aí meu pai entrou na cozinha, o Espírito Santo falou assim para mim, ó: esse aí é teu pai. Só isso. Não repetiu, não falou de novo, não falou mais nada. Só falou isso. A hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu comecei a olhar para o meu pai assim, eu falei: é meu pai. É meu pai. É meu pai. É meu pai. Não importa mais o que ele fez. É meu pai. Eu tenho que cuidar desse homem aí. Aí eu fui lá pedir perdão para ele. Aí eu fui lá fazer amizade com ele.
Aí ele começou a pedir as coisas para mim que nunca pedia antes. Leva eu no mercado. Meu pai gostava de ir em todos os mercados. Ele ia no Mercado São Paulo, no Estrela, no Dia. Aí depois queria ir no Confiança, em Bauru. E eu, para fazer amizade com meu pai, por causa dessa palavra aqui, de cuidar da minha casa, eu comecei a levar ele. E ia, aí levava, aí deu câncer na bexiga. Eu comecei a levar ele para Botucatu. E a gente foi aos poucos ali restaurando aquela amizade. Porque o problema, agora, a barreira, sabe onde estava? Estava em mim. Eu não queria conversar com meu pai por causa das mancadas que ele deu, mas só que eu tenho que cuidar da minha casa, senão eu nego a minha fé. Então comecei a ter uma paciência que eu não tinha com meu pai. Comecei a construir uma amizade, comecei a ir atrás dele, coisa que eu nunca tinha feito antes com meu pai, para cuidar. 4 meses depois ele morreu. 4 meses depois. Você imagina se eu não tivesse pedido perdão, se eu não tivesse ido lá restaurar o relacionamento dele com ele, se não tivesse dado tempo, aí ele morre, e hoje minha consciência está como? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós temos que cuidar da nossa casa. Filho com seus pais, pais com seus filhos, marido com esposa, esposa com marido, irmãos. Sabe o que acontece? Essa semana eu estava conversando com o Alessandro. Na frente da casa dele, a gente ficou ali um tempão conversando dentro do carro à noite, né? Essas conversas são muito boas. E Deus deu uma palavra ali para nós, né? Ter olhar de misericórdia. Principalmente com a nossa família. É onde você mais usa a misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você dar alguma coisa para alguém que não merece. Isso é misericórdia. Misericórdia é fazer o bem sem olhar a quem. Misericórdia é você dar alguma coisa para alguém e essa pessoa nunca vai retribuir isso para você. Você usou de misericórdia com essa pessoa. E Deus nos deu uma palavra profética ali, né? Nós temos que usar misericórdia com a nossa casa. É com a nossa casa que nós... Disso que o Márcio está falando, né, de cuidar da própria casa, é só para reforçar, né, que cuidar como? Cuidar como a Bíblia fala para cuidar. Não é do nosso jeito. Eu vou fazer desse jeito. Tá bom assim. Não tem problema que está errado desse jeito. Não. Tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Senão tudo isso também vai por água abaixo. O Espírito Santo me deu uma palavra, Márcio, aqui, que é o último versículo do Velho Testamento de Malaquias, que fala assim, que no dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes. Algumas traduções falam e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Eu acho que o jeito certo de Deus é um coração totalmente convertido em favor dele. Eu só queria colocar isso aqui. A santidade, ela quer se meter em todas as áreas da nossa vida, da tua vida. Ela quer se meter no teu trabalho, ela quer se meter na tua família, ela quer se meter no teu temperamento, ela quer se meter no teu caráter, ela quer se meter no teu dinheiro, na tua mente, no teu coração, nas tuas intenções, no teu final de semana. A santidade quer entrar em todas as áreas da tua vida. Machuquei o joelho, né? Ele foi levar ele no ponto-socorro. Aí, rapidinho foi atendido. Quando era numa sala lá, o joelhão, um beição aberto, cortado na ponta. Não vem ninguém, né? Aí veio o enfermeiro, que eu conheço o rapaz, que mora lá em cima. E daqui a pouco uma médica vindo aí. Aí veio uma médica. Aí trocou o plantão. Aí demorou, aí essa médica, uma baixinha mocinha nova, mandou pra lá pra cá. Aí ela olhou pra mim e falou assim pra mim, moço, eu pedi um favor pra você pode esperar um pouquinho? Porque tem 3 gestantes, chegou agora, eu preciso atender urgente. Eu ia falar pra ela, não, eu cheguei primeiro. Ela vai atender, né? No meu escuro eu aqui, depois você vai atender ela. Estou esperando faz tempo, mas na hora do Espírito Santo está morrendo, espera.
Nesse caso era mais grave, foi, entendeu? Então tem coisas que a gente fica sabendo falar, é coisinha mínima que você acha É isso que já mesmo. mexe com a santidade. Com certeza, isso aí é santidade, se meter no teu temperamento, né? É isso mesmo. Eu traduzi um livro do Jorge Michan, agora no final do ano passado, do espanhol para o português, né? O livro é uma nova edição de um livro que ele já tinha lançado, né? Ele está lançando de novo, chama Curados pela Palavra. Achei bombástico esse livro. E eu anotei um trechinho aqui que eu achei muito precioso, ele falando sobre o pecado. Olha só o que ele escreveu aqui, ó. A principal causa das doenças emocionais e espirituais nos seres humanos é o pecado. Já viu gente com depressão, síndrome do pânico, não sei o quê? É impossível pecar e não sofrer as consequências do pecado. Todo pecado fere o homem em seu interior. O pecado produz autodestruição. Diz para o irmão que está do seu lado assim: o pecado não faz bem para você. Agora fala assim: a santidade faz bem para você. Sabe por que Deus quer que a gente seja santo? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio benefício. Para o teu próprio bem, irmão. Seja santo. Uma igreja sem santidade produz uma igreja assim. Escuta essa, eu achei muito boa também. Escuta essa. Uma igreja sem santidade produz uma igreja que fala de salvação, mas não muda o estilo de vida. Que fala de vitória, mas concorda com a divisão da igreja. Que fala de prosperidade, mas aceita maridos brutos e mulheres encrenqueiras. Fala de sucesso, mas aceita filhos desobedientes, desonestidade, mentira. Que fala de bênçãos, mas que concorda com irmãos que fiquem sem se falar. Que fala de cultos maravilhosos, mas de pessoas que desonram o nome de Jesus no trabalho e nos campos de futebol. Isso é uma igreja sem santidade, fica assim. Mas essa não é a planta do Senhor. Na planta diz santidade. Amém? Irmãos, vou falar uma coisa para você. É possível viver em santidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. Não sou mais eu quem vive. Eu já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. É totalmente possível viver em santidade. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Sabendo isso, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha quanto texto que fala que é possível viver em santidade. Então é possível. Ó, eu já falei 33 minutos, tem mais 2 pontos para falar. Vocês vão ter que esperar até o final. Hein? Vocês estão cansados já? Não? Tá? Já? É que você já ouviu ontem, né? O Carlinhos está cansado. É a segunda vez que está ouvindo essa palavra. O segundo fundamento da igreja que tem na planta, nós vamos ver em Efésios capítulo 4. Do versículo 1 ao 5. Então eu vou ler aqui. Efésios 4, do 1 ao 5. Posso ler? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, dando suporte uns aos outros em amor. Versículo 3. Esforçando, fazendo esforço diligente. Para que, Jesus? Para preservar a unidade
Diz para o seu irmão, unidade. Unidade do Espírito, como? No vínculo da paz. No vínculo da paz. Versículo 4. Há somente um corpo. O que é esse corpo? A igreja. Então eu vou ler aqui diferente. Há somente uma igreja. E um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Aqui está falando que o outro fundamento da igreja é a unidade. Quando você lê Atos, você vê as igrejas ali, você vê muito esses fundamentos da santidade e da unidade ali, né? E uma que me chama muita atenção é a igreja na cidade de Antioquia. E quando você vê lá, Atos capítulo 13, versículo 1, alguém lê, por favor, Atos 13, 1. Você vê ali um exemplo de unidade na vida da igreja. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Olha só, eu quero fazer 3 perguntinhas aqui, ó, para a gente perceber todos os elementos que tem esse texto aqui, ó. Atos 13, 1. Quantas igrejas tinha Antioquia? Como você sabe? Porque está escrito aqui, ó, na igreja de Antioquia. Se tivesse 2 ou mais na cidade de Antioquia, estava escrito nas igrejas, mas tinha uma só. Sabe o que é isso? Unidade. Quantas igrejas tem em Agudos? Várias. Ah, o que aconteceu? Dividiu. Está dividido. Mas isso é um outro assunto. Ah. É. Então nós vamos falar assim, não tem unidade da fé. Porque um crê em santo, o outro crê no sábado, o outro crê na roupa. Não tem unidade da fé. Exatamente. Mas isso é um outro assunto, eu não vou entrar. É outro 30 minutos. É um outro 30 minutos, eu não vou entrar nisso agora, eu vou aplicar aqui no nosso contexto isso, tá? Então, na cidade de Antioquia tinha uma só igreja. Segundo, quantos ministérios tinha ali? Aqui você vê no mínimo 2, profetas e mestres. Então isso também derruba aquela desculpa lá, mas são ministérios diferentes. Né? Aquele é um ministério e aquele lá é outro ministério. Aqui tem 2 ministérios e uma só igreja. Então essa desculpa também não cola, não dá para engolir. Tinha 2 ministérios aqui, profetas e mestres. E olha que profeta e mestre, para viver a unidade, o cara tem que, né, tá muito bem fundamentado esse negócio. Porque o profeta, o negócio dele é o ideal, né? Ele vê a visão lá, né? E o mestre, ele quer ensino bíblico, né? O profeta te confronta com o pecado. O mestre, ele fala lá, não, vamos dar um estudo bíblico, né? Agora, olha olha que igreja multicultural. Pessoas totalmente diferentes uma das outras vivendo em unidade. Aqui fala que tinha Barnabé, Simeão por sobrenome Níger. Sabe o que quer dizer Níger? Negro. Barnabé era branco porque ele era árabe. E esse Simeão era negro. Então tinha brancos e negros vivendo em unidade. Lúcio de Cirene, esse Manaém era um ricaço, porque ele trabalhava lá para o Herodes. E Saulo, que era um fariseu. Olha quanta cabeça diferente, quantas culturas diferentes vivendo em unidade. Essa aqui é uma igreja exemplar na unidade. Tá colocado esse exemplo, eu vou contar um outro exemplo mais próximo aqui de nós. Tem uma congregação em Buenos Aires que eles estão há 150 anos. Nunca teve nenhuma divisão. Em 150 anos dessa congregação. Nunca teve nenhuma divisão.
O presbitério dessa congregação, todos aqueles homens nasceram, foram batizados e cresceram e foram formados nessa congregação. Formou o presbitério. Em 150 anos nunca houve uma divisão. Por quê? Porque eles estão bem fundamentados na unidade. Nós estamos aqui desde 2001. Há 15 anos. 14 anos? Faz 14 anos que tem o nosso grupo aqui? Você está desde 2000. Eu estou desde 2004. Você está desde 2001, não é? Ou não, antes? 15 anos. Faz 15 anos que tem o nosso grupo aqui. Nunca sofreu nenhuma divisão. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre unidade. É por isso que eu não canso de falar unidade, 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 unidade. E nunca vou cansar. Sabe por quê? Porque isso você não está vendo agora. Não é possível ver a olho nu. Mas isso é um cimento que está sendo colocado no seu pé agora. Esse cimento vai secar. E nem que você queira, você não vai conseguir mais tirar seu pé daí. Se acontecer, e já aconteceu entre nós, coisas difíceis que, se não estivéssemos bem fundamentados, teria dividido. Nós sabemos bem disso. Teria dividido. Mas nós estamos bem fundamentados. Tem um cimento no nosso pé que ele secou. E a hora que cruza o teu pensamento, vou sair fora, você não consegue, porque esse cimento secou no teu pé. Aí esse cimento olha para você e fala assim, e aí, você vai dividir? Por causa disso, isso é motivo para dividir? Eu gosto de uma expressão que Paulo usa para alguns irmãos em Colossenses. Ele cita o nome de alguns irmãos lá, aí ele fala assim, esses irmãos são o meu lenitivo. Sabe o que é lenitivo? Eu fui procurar no dicionário o que é lenitivo. Lenitivo é remédio. Paulo falou que tinha alguns irmãos que era para ele um remédio. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, nós temos que ser remédios na vida uns dos outros. Lenitivo. Isso é família, isso é unidade, vem amor. Nós lemos o texto aqui, com longanimidade, mansidão, humildade, dando suporte uns aos outros em amor. Isso é lenitivo, nós temos que ser lenitivo na vida uns dos outros. Eu lembro quando eu tinha acabado de sair das drogas, a Selma me recebeu na casa dela. E eu fui lá e dormi na casa dela. Aí ela preparou a janta, a cama, o quarto, todo cheirosinho, limpinho. Eu lembro naquela noite que eu fui dormir na casa dela, eu fiquei impactado. Acho que foi a primeira discípula que me hospedou. Eu nunca tinha sido hospedado por um discípulo de Jesus antes. Foi a Selma. E me causou um impacto aquilo, eu chorei naquela noite. Porque eu tinha acabado de sair das drogas, eu olhava para mim e falava, eu não sou um cara de confiança. E ela está me hospedando na casa dela, né? Arrumou a cama toda e deixou esse quarto só para mim. Nunca ninguém fez isso por mim. Foi um lenitivo na minha vida. E eu gosto muito de lembrar desse dia. Faz 8, 9, 10 anos isso. E eu gosto muito de lembrar quando os irmãos foram lenitivo. Você tem sido lenitivo na vida dos irmãos? Deus quer que você seja um remédio, que anima, que fortalece, que chora junto, que anda tantas milhas junto. Amém? Amém. Quantos querem ser lenitivo na vida uns dos outros aqui? Tem um cântico que eu amo de paixão do Asaf, que fala assim, quando eu olho para mim mesmo, quão falho ainda sou, vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos, não com os meus, os teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los. Por quê? Porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor.
Com o balde e a toalha, tu me deste a lição de um padrão que nunca falha. Para quê? Para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que eu expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio tua luz. Não viver para mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível quanto eu mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Fantástica essa letra. Ele fala: com o balde e a toalha, tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. Sabe o que é isso? Serviço. Serviço. Serviço é um padrão que nunca falha. E nunca falhou e nunca vai falhar para viver em comunhão. Se você quer viver em comunhão, sem falhas, serviço é o segredo. Servir uns aos outros. Por que ele fala o balde e a toalha? Porque em João 13, Jesus chegou e falou para os discípulos dele lá: ó, eu sou Senhor e Mestre, sou mesmo. Vocês falam bem, porque eu sou. Mas só que eu lavei o pé de vocês com o balde e a toalha. Se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, vocês devem lavar o pé uns dos outros também. Sabe o que é isso? Serviço. Você imagina o pé daqueles pescadores lá, o jeito que era. E Jesus lavou o pé dos caras. Ô Márcio, eu fui com o Rafa Garro para Santos e tive um tratamento ali com a tia da Rô, tecidinha, até douteira com tia. E o que você sentiu, eu emocionei na hora de ir embora, que ela deu a cama dela para mim. Ela falou: ó, fique à vontade. Ela não estava, os dias que ela não sabia o que fazer com nós. Eu vou ser sincero com você. Nem parente meu, assim, família nunca fez isso na minha vida também. O que ela fez, como eu falei. Tá vendo? São nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas fazem grande diferença. O Adriano nunca mais vai esquecer desse dia na vida dele. Nunca mais. Nas pequenas coisas. Nós podemos fazer isso na vida uns dos outros. Podemos servir uns aos outros. Nas pequeninas coisas. Às vezes para você nem é tanto assim, mas para o irmão é. Chama o irmão para jantar na sua casa, sai com ele, anda 2 milhas com ele, ora junto com ele, manda uma mensagem para ele, né? Cadê aquela alegria de ver os irmãos, né? De chegar logo de domingo, para a gente ver uns aos outros, para dar aquele abraço gostoso uns nos outros, né? Cadê, né? Isso é família, aquela alegria de viver nessa irmandade, né? Tem um trecho do livro do Jamé, que ele fala assim, eu achei sensacional também. Eu vou falar esse trecho aqui e já passo para o próximo ponto. O trecho fala assim, ó: a igreja vai manifestar por meio dos relacionamentos entre seus membros o amor de Jesus na forma de cuidado uns dos outros. A igreja vai manifestar ao mundo através do relacionamento uns dos outros, na forma de cuidado mútuo. Vai manifestar o amor de Jesus ao mundo nessa forma de cuidar uns dos outros. E isso vai produzir um impacto mais forte. Olha só, isso vai produzir um impacto mais forte no mundo do que os impactos de escândalos e pecados que a igreja tem cometido no decorrer dos anos. A igreja tem escandalizado o mundo, não tem? A amiga da Rosana é testemunha disso. O Brás contou aqui hoje que o mundo está escandalizado com os pecados da igreja. Mas a igreja verdadeira vai produzir um impacto muito maior no mundo, manifestando o amor de Jesus na forma de cuidado uns dos outros. Esse relacionamento aqui, ó, de família. Por isso que nós somos família. Amém?
Vamos servir uns aos outros, com o balde e a toalha. Terceiro e último ponto. Eu vou tentar ser mais rápido nisso, tá? O terceiro e último ponto nós vemos também em Efésios, capítulo 3. Versículos 7, 8 e 9 e 10. Efésios capítulo 3, do 7 ao 10. Eu vou ler rapidão. Efésios 3, 7. Posso ler? Paulo falou assim, ó: do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar. Diz para o seu irmão, pregar. Aos gentios. Só que gentios, sabe qual é a tradução de gentios? Nações. De pregar às nações. Esse aqui é o terceiro fundamento, quantidade. Pregar, proclamar, fazer discípulos, ser testemunha. Me foi dada essa graça de pregar aos gentios, às nações, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aqui, ó, é pela igreja, a igreja que tem que manifestar ao mundo, às nações. Sabe o que é isso? É o terceiro fundamento aqui, ó, quantidade. Ou seja, fazer discípulos, pregar o evangelho. Quando você lê Atos capítulo 5, tem alguns versículos aqui, eu não sei se eu leio ou só cito eles para ser mais rápido. E aí, o que eu faço agora? Vão ler os versículos ou não? Eu só vou citar eles aqui. Então vamos ler, vai. Atos capítulo 5. A gente lê esses de Atos, os outros eu só cito. Atos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 16 ao 21. O capítulo 5 de Atos eu chamo do capítulo da proclamação. Atos capítulo 5, do 16 ao 21. Eu vou ler. Afluía também muita gente das cidades vizinhas para Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então o que aconteceu aqui? Os apóstolos foram presos, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, conduzindo-os para fora e lhes disse: olha o que o anjo falou para os apóstolos. Tem tanta coisa para o anjo falar para você, não tem? Olha o que o anjo vai falar para você hoje. Versículo 20. Ide. Isso te lembra algum versículo? Não. Ide, fazer discípulos. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. O anjo chegou para os caras e falou o quê? Ide. Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, eles imediatamente obedeceram. Olha o versículo 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, não esperaram o final de semana. Logo no dia seguinte, entraram no templo fazer o quê? Ensinavam. Agora vamos para o versículo 28. As autoridades lá da cidade de Jerusalém chegaram para os apóstolos e falaram o seguinte assim, dizendo, versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Nome de quem? Jesus. De Jesus. Contudo, o que vocês fizeram? Vocês encheram Jerusalém da doutrina. Os caras encheram Jerusalém inteiro da palavra de Deus. Quantos bairros tem em Agudos? Quantos habitantes tem em Agudos? Eles encheram
a cidade inteira da palavra. Eles não esperavam os outros virem perguntar, não. Eles iam de encontro. Isso é um fundamento da igreja. Ide. Está na planta. Tem que ir. Olha o versículo 41 e 42 do mesmo capítulo 5. Esse eu fico absurdado com esses versículos. Olha o 41. E ele se retira. Não, para fazer sentido tem que ler o 40. Olha o 40. Vamos ler o 40, 41 e 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Os apóstolos foram açoitados, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e soltaram eles. As autoridades da cidade deram uma ordem para eles. Eu ordeno, você está proibido de ensinar no nome de Jesus. Olha, vamos ver se eles obedeceram? 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. 42. Agora eles vão obedecer o que as autoridades falaram para eles. Ó. E todos os dias, repete comigo, todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nada parava os caras. Açoite, prisão, perseguição, não adianta, não vai conseguir parar. Sabe por quê? Porque o anjo disse para eles assim, ó, ide. Está na planta. Sabe o que nós temos que fazer? Ir. Pregar o evangelho. Fazer discípulos. Tem uma expressão que Paulo usa em Romanos, ele fala assim, ó, eu fui constituído ministro no sagrado encargo de proclamar o evangelho de Deus. Paulo considerava isso como um sagrado encargo, anunciar o evangelho. Ele falava assim, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho, não somente aos bárbaros, mas também aos gregos. Ele falava que ele estava sempre pronto para pregar o evangelho. Com isso, eu penso algumas coisas assim que eu comecei a perceber em mim, que eu tive que fazer, eu queria compartilhar rapidamente. Tem um texto de 2 Coríntios, que Paulo fala assim, para vocês, coríntios, eu alarguei o meu coração. Então eu comecei a aprender, eu comecei a perceber em mim, que o meu coração estava um pouco fechado para algumas pessoas. Ah não, para esse eu não prego o evangelho, para aquele eu prego. Eu comecei a selecionar as pessoas para quem eu ia pregar o evangelho. E na pregação do evangelho não é seletiva, é a todos. Para isso eu tenho que alargar o meu coração. Alarga o seu coração, sabe, para aquela pessoa que você fala assim, esse vai dar trabalho? Mas ele não tem dinheiro, não toma banho. Mas é para esse também. Ah, mas ele é andarilho, é para ele também. O evangelho é para ele também. Pô, imagina se eu batizar esse andarilho, que eu vou ter que cuidar dele? Vai ter que cuidar dele. Paulo falou assim aos Tessalonicenses, eu estou disposto a não só dar a palavra para vocês, mas a minha própria vida. Discipulado dá trabalho, um santo trabalho, que ajuda a formar a vida do discipulador. Então eu penso que às vezes a gente tem que alargar um pouco o nosso coração para adotar pessoas do mundo que a gente não queria receber em casa. Alarga teu coração um pouco para outras pessoas, para relacionamentos novos, novas amizades. O Abe Uber, ele fala assim, ovelha sadia sempre dá cria. Não é um mandamento, não se sinta pressionado, mas eu achei interessante essa frase, porque tem tudo a ver com João 15. Um ramo que está ligado na videira, ele está ali recebendo vida, sendo alimentado, recebendo nutriente, ele vai produzir frutos naturalmente. Amém? Amém. Santidade, unidade e quantidade. Pregar o evangelho e alargar o nosso coração, adotar as pessoas do mundo, adota como seu filho na fé, depois ele reconhece, mas adota você primeiro. Esse texto de Malaquias fala, converterá primeiro o coração dos pais aos filhos, depois é dos filhos aos pais. Então adota ele no seu coração como seu filho, começa a se comportar como o pai dele, começa a cuidar dele, pergunta se está tudo bem, pergunta a família dele, ora por ele.
Sabe o que nós poderíamos fazer? Anotar alguns nomes no nosso caderno e nos comprometer em oração por essas pessoas esse ano. A primeira reunião nossa esse ano poderia ser um desafio. Cada um de nós ganhar um esse ano. Até em dezembro de 2016 nós temos 200 e quantos dias tem mesmo? 355 dias, já foram 10. Nós temos o ano inteiro. Já pensou quantas pessoas nós temos aqui, ó, hoje? Quantos nós temos aqui? Se cada um ganhar um, até dezembro nós teremos o dobro. Faz parte da planta, quantidade. Faz parte da planta, fazer discípulos, pregar o evangelho. Que tal esse desafio? Senhor, eu quero ganhar um esse ano. Ah, mas eu não fiz teologia. Você não precisa fazer teologia para ganhar, para fazer discípulos. Você precisa obedecer. Você precisa ter compaixão das pessoas, que nem Jesus tinha. Ele olhava para as pessoas e tinha compaixão delas. É isso que faz você fazer um discípulo. Ter compaixão daquelas pessoas, porque são ovelhas sem pastor. Não é saber teologia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você não precisa de dinheiro para fazer discípulos. Ah, mas eu estou desempregado. Você não precisa estar empregado para fazer discípulos. Você precisa ter compaixão das pessoas, porque essas pessoas que estão aí fora são ovelhas que não têm pastor. Amém? Então vamos anotar. Está aí o desafio. Vamos anotar alguns nomes no nosso caderno. Senhor, eu quero ganhar um até o final do ano. Pelo menos um. Cada um de nós aqui ganhar um até o fim do ano. Está lançado o desafio. Amém? Então quais são os fundamentos? Unidade, quantidade. Senhor Jesus, nós estamos olhando